bom dia. Oi, Beth. Oi, Thay, Kátia, oi, Antônio. Bom dia. Thaís, bom dia. Oi, Carlos. Cleia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. E hoje a gente vai falar sobre a culpa. Tem uma frase que eu gosto muito, quem me conhece já sabe que ela me acompanha há muito tempo, que é culpa, como uma pergunta mesmo, desça do seu pedestal. E acho que essa frase ela expressa muito da experiência com a culpa que cada um de nós vai tendo dentro do caminho de volta para casa, dentro de um caminho de crescimento, né? Então a gente vai tendo uma relação com a culpa e conhecendo o que é a culpa na nossa vida, a influência forte que ela exerce nas nossas escolhas, nas nossas decisões e como é importante ter essa clareza dessa influência, né? Então eu acho que aqui na Synergy o Carlos tem um conceito de culpa que eu gosto muito, que é como uma sobreposição à lei de causa e efeito. Então, tem muito a ver com a frase que já me acompanha há muito tempo, e essa sobreposição, essa experiência do que é uma atitude, uma escolha que se sobrepõe à lei, né? Então, essa sensação de culpa que é tão incômoda para nós, vamos falar um pouquinho dela hoje, vamos entrar um pouquinho nesse universo, ver como é essa experiência, né? Então, hoje tem a Thay, a Leila, a Kátia, a Thaís, para compartilhar um pouquinho das experiências delas, e vocês também, quem está aqui, está na Cine, depois quiser falar alguma coisa, complementar, fique à vontade, ok? Vamos lá, então, quem quer começar? Bom, bom dia a todos. Bom dia, Clau. Você estava fazendo a introdução e eu lembrei a primeira vez que eu escutei, foi de ti que eu escutei essa frase. E eu realmente estava relatando uma experiência de culpa. Eu estava me sentindo muito culpada na época por não conseguir ajudar uma pessoa numa determinada função, que hoje eu entendo que era o destino da pessoa. E eu me sentia muito benevolente, querendo ajudar, e te procurei muito mais para você me apoiar a ajudar, por você, né, ser mais velha do que eu, mais experiente. E aí você perguntou para mim como que eu me sinto em relação a não conseguir ajudar, e eu falei que eu sentia muita culpa. E você falou essa frase, desce do teu pedestal. E eu nunca esqueci dessa frase. Eu nunca esqueci, porque ela me mostrou na hora o quanto eu estava me sentindo maior do que o destino da pessoa. Professora de Deus, de achar, sabe, que a pessoa não deve viver isso. Então, eu comecei a ter consciência da quantidade de mandamentos que eu tinha, né, dentro de mim, e ainda tenho, e o quanto eu queria alterar a realidade sempre que ela parecesse diferente daquilo que eu achava que era certo. Então, eu julgava se a pessoa merecia ou não esse destino, se as minhas condições, né, de ajudar ou não. E aí, no Synergy, a gente vai ganhando força interna e vai conseguindo enxergar isso em mil outras camadas, né? Eu percebi, inclusive, a minha prepotência com a culpa, quando eu percebi que a maioria das coisas que eu fazia, eu até sair com uma amiga no final de semana, eu não fazia porque eu queria. Eu nem sabia se eu estava com vontade ou não. Eu fazia porque já se passaram 3 meses que eu não encontro a minha amiga. Então, dentro do mandamento da boa amiga, eu precisava marcar. E eu já me vi esgualepada marcando eventos para seguir e não sentir a culpa. É quase como se fosse assim, uma postura onde eu não vivo a vida. Eu faço escolhas para evitar a culpa ou para compensar a culpa. E até um exemplo que eu dei, né, nas nossas oficinas, assim, que de evitar a culpa ou compensar a culpa, foi quando eu era mais jovenzinha. Eu fumava escondido, e aí tinha um ciclo que se retroalimentava. Primeiro eu tinha culpa de fumar escondido, então eu tentava ser mais boa, mais correta, mais seguir os mandamentos do bem em outros comportamentos, e depois eu comecei a usar essa culpa como força. Quando eu não tinha algo para dar, eu escolhia ir lá e fumar e cometer o delito
porque aí eu sabia que eu ia ser culpada, e essa culpa, ela me dava uma força para agir e fazer, por exemplo, uma comida para vocês. Eu já não queria fazer. Então, primeiro, eu senti a culpa, e depois eu comecei a usar ela como estratégia para sustentar o meu personagem, né? E a gente fez bastante encontros aqui, eu fui vendo muitas dessas funções da culpa, e hoje eu vejo que ela é o meu sensor do meu personagem. Eu me sinto culpada sempre que a Tayane real quer, pensa ou sente algo que vai contra o ideal do que eu acredito ainda que a Tayane precisaria ser. Então, ainda tem essa prepotência, né? Como é difícil para mim aceitar o meu eu real, os meus sentimentos reais. Usando, né, a aula de ontem da gestão, os meus limites e as minhas fraquezas reais. Quando eu toco nisso, o primeiro movimento ainda é me sentir culpada e perder meu livre-arbítrio. Então, como é importante ir percebendo isso para suportar um pouco mais a culpa e talvez nos próximos anos, né, começar a viver para além dela. Então, acho que esse é um pouquinho da minha experiência com a culpa. Legal, e é importante mesmo, né? A gente sempre fala o caminho único, que é só nosso, a nossa nota, né? Como a gente pode tocar essa nota única se a gente está tão identificada com essa influência? Como ela pesa ainda, toda vez que a gente tenta seguir o nosso, aquilo chama. Vai seguir outra coisa, vai seguir o todo, né? O todo ainda tem mais importância do que a unidade interna. Então, para crescer, precisa realmente ir além. Só que eu acho, Thay, que cada escolha que você está fazendo, eu vou mesmo com a culpa, exatamente, já é indo um pouquinho além, né? Porque é progressivo mesmo. Isso vai fortalecendo o teu caminho próprio. Legal. Obrigada, Thay. Tem E mais? só complementando agora um pouquinho, o quanto a culpa ela tem a função de mostrar para as nossas verdades internas, né? Para as rigidez das verdades e mandamentos. Porque na nossa supervisão, quando você falou, para você sentir culpa, tu partiu do pressuposto que fumar é errado. Então, quantas verdades, quantos dogmas inquestionáveis, e aí a culpa ela vai mostrando, ela tem essa função, né, boa, se a gente parar para olhar e mostrar onde é que tem uma verdade inquestionável minha aqui. Porque, na verdade, eu comprei que era errado. Sim. E tem a ver com, como você falou, como você pode ver que sempre tem castigo e recompensa, né? É. Então, a ideia de castigo e recompensa está muito ligada com a culpa, e não consequência, que é uma coisa que tem a ver com lei, né? Então, é legal a gente refletir sobre essa dinâmica tão oculta. Na verdade, parece que a gente tem consciência, né? Mas ela é tão oculta, né? Acho que a grande sacada do caminho de volta para casa é começar a ver essa dinâmica cada vez mais, por luz nela, né? Obrigada, Thay. Bom dia. Sabe, Cláudia, quando você fala nessa questão de começar a ver, foi aqui no Synergy que eu comecei a ver e lidar mais de perto com a culpa. Sempre me senti muito culpada em relação a muitas coisas, mas principalmente em relação a fazer escolhas que faziam sentido para mim, para a Kátia, por ser único que a Kátia é. Então, por toda a minha vida, muitas vezes eu deixei, inclusive, as minhas necessidades básicas como pessoa, como ser humano, de lado. Então, por conta da culpa, nesse primeiro momento eu via por conta da culpa, para compensar ou para aí usando uma máscara, muitas vezes até de boazinha, né, para abarcar aquilo que os outros traziam, as necessidades do outro sempre. E esse outro era em vários níveis de relacionamento, de relações. E aqui no Synergy eu comecei um trabalho interno de me deparar de frente com essa culpa, né? Essa culpa que em vários níveis e de várias formas ela se apresentou para mim. Inclusive, escolher permanecer aqui também, né? Foi algo assim que no decorrer do caminho me vi me sentindo culpada muitas vezes nesse contexto. E o mais interessante que eu percebo quando a gente estava fazendo as nossas pré-oficinas relacionado a isso, conversando a respeito da culpa, o que me veio muito e tive uma clareza muito grande foi como que quando ela saiu de cena, por trás dela
tinha muitas crenças, como a Thay falou, mas também essas crenças sustentavam muitas feridas. Então, é como se ela fosse quase como uma proteção, de certo modo, né? E aí, tomando o meu lugar e indo para esse lugar de força, eu percebo também que eu meio que saí de uma inocência, porque a culpa nos coloca num lugar de inocência também, né? Nessa questão de compensar que você falou. E aí, saindo da inocência, o que fica? Fica posse, responsabilidade e propriedade da minha vida, né? Então, a minha escolha. Então, é um processo muito bacana, que aqui na Synergy foi proporcionado isso. E o mais interessante é como que isso vem de forma natural, espontânea, quando a gente fala. A gente não faz nem ideia, né, de como que realmente se apresenta no momento que a gente tem energia suficiente para isso, né? Energia potencial suficiente para se mostrar. Para ver, é verdade. Agora, você falando, eu lembrei que aqui também no caminho eu percebi uma culpa crônica. Não é só uma culpa de sensor, como a Thay falou no dia a dia. É carregar uma culpa crônica que eu não sei a origem, eu não sei a causa dela, mas ela é tão crônica, tão presente, que parece que você se coloca em sacrifício, né? A sensação que dá é que a gente se coloca em sacrifício de algo, e essa clareza ela vai surgindo. E como é importante ver isso, né? Como é importante, é libertador, assim, cada vez que a gente acompanha mais a resolução dessas feridas e a soltura dessa culpa crônica, principalmente, porque a outra, ela vai, acho que meio fazer parte no dia a dia, né? Mas essa crônica, ela é muito limitante, muito limitante. Então, é muito triste. Eu assim, me vejo, antigamente, eu acho triste a forma como conduzia tudo, né? Sim, quem mais? Olá, bom dia a todos. Você falando dessa culpa crônica, foi com esse estado que eu me deparei, né, com essa culpa. Então, dentro de tudo que as meninas já falaram, nessa medida de certo e errado, aqui, com a frequência de potencial pleno, estabelecendo a conexão no dia a dia, eu me deparei com essa culpa crônica que era algo assim, uma culpa, né, em relação a toda a minha história, todo o meu destino de vida lá do meu nascimento. E o quanto, né, tudo que aconteceu, a Leila vem e causa dano. Então, esse dano que essa vida causou, dando muito trabalho, tirando felicidade de um casal, tal. Tudo isso era criado por mim mesma, né? Então, era uma ilusão minha e o quanto eu fui me defendendo e isso virou essa culpa crônica. Eu comecei a perceber que toda a minha existência foi assim, um medo profundo de errar, né? Porque mesmo fazendo certo, eu já tinha um medo tremendo de causar dano, imagina errando. Né? Então, toda a minha defesa era em relação a isso. Quando eu me deparei com isso aqui, e dentro desse fortalecimento do meu campo, eu tive força de olhar essa realidade que faz parte do meu destino. Então, como era a vida da Leila? A Leila tinha feito um checklist enorme de coisas para cumprir, para chegar num ponto de felicidade. É como se aquela felicidade fosse tirar a Leila de toda aquela culpa que era crônica e era oculta. A Leila chegou num momento da vida dela onde ela tinha tudo. Ela se deparou com todo esse checklist completo e toda a sensação interna não era aquela esperada pela Leila. Foi aí que, opa, o que tem aqui então? Né? E foi quando eu olhei para essa real situação como se fosse uma insatisfação perante a vida. E aí isso foi desdobrando. E o quanto aqui, eu gosto de ressaltar isso, Cláudia, que cada vez que a gente vai desdobrando, né, essas nossas
essas nossas feridas vão aparecendo, né? Os nossos impedimentos, como tem aqui, a gente tem todo um apoio. E com esse apoio da conexão, da nossa frequência diária, das ferramentas, né, que a gente tem aqui, a gente vai ganhando força, cada vez mais ganhando força para se deparar com isso que é mais profundo. E olhar para essa culpa crônica, né, olhar todo o dano causado e olhar também todo um campo que já estava sendo vivido de resolução. Porque quando eu fui tocando isso, eu fui percebendo muitas mudanças na Leila, porém não tinha relação. Eu não conseguia fazer uma relação. Então todo esse checklist aqui não me, né? Eu já tenho tudo, mas não me trouxe felicidade. Agora, quantas outras pequenas coisas que eu estou vivendo, que eu estou tendo já essa sensação gostosa de preenchimento dessa felicidade. Aí saindo da ilusão que me protegia daquela culpa crônica e indo para essa realidade dessa pureza no fluxo da vida, né? Uma simplicidade aqui do fluxo da vida e dizendo, nossa, então isso aqui também é felicidade, isso aqui também é felicidade, isso aqui também é felicidade, né? E aí conseguindo estabelecer isso, né? Um novo reconhecimento de tudo, de como eu sou e de quanto eu já vivo esse campo feliz, do quanto, né, aquilo, todo a minha trajetória de causar danos, toda essa defesa também me trouxe muitas coisas que me fizeram aprendizados, que eu posso constatar aqui, momentos que não precisam ser tão grandiosos para trazer essa felicidade, dentro dessa simplicidade, né? E aí, Cláudia, na nossa pré-oficina ficou muito marcante, assim, para mim, a reconciliação aqui, né, culpa, né, desse banquinho, e agora, dentro desse equilíbrio, eu também posso conviver com você, a reconciliação aqui com esse fluxo da vida, ganhar força de nos reconciliar com o fluxo, de essa reconciliação, assim, de um nível profundo de dizer, então eu também sou essa culpa, né? Eu também tenho esses danos que foram causados, isso faz parte do meu destino, isso sou toda eu. E como sou toda eu vou lá, né, tomando posse disso, criando propriedade em cima desse destino, e agora sou responsável, eu saio total de uma vítima dessa história, não é? E posso me responsabilizar aqui perante essa consciência que eu tenho. Então, o fortalecimento aqui do campo, a nutrição, tudo que a gente ganha, traz isso. E o quanto me apoiou, né? Eu não sei se eu teria estrutura suficiente sem esse fortalecimento de olhar para isso. Talvez eu me defendi assim, a vida toda de não... Como, né? Se a minha vida causou isso, que eu sou fruto de infelicidade, como que eu vou partir a viver? E o quanto eu vejo, né, que as histórias faziam parte, né, de todo um contexto de destino e estar a serviço disso agora, né, como assim nessa transformação, como a gente fala que não é uma transformação de destino, porque eu posso me acolher na vida. Essa é a reconciliação com o meu fluxo da vida, esse acolhimento, né, sendo responsável por tudo isso. Acredito que é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu te ouvindo agora, eu vou me dando conta, né, de como essa culpa crônica impede a gente de receber de forma autêntica, de forma simples, as coisas boas da vida, como você falou, né? A gente sai realmente de uma ilusão e de um ponto onde tem que chegar para realmente estar em sintonia com a verdade. É bem mais simples. É bem mais simples. Tem a ver com mérito, né? Porque já está disponível. A culpa crônica é uma grande recusa à vida. Uma recusa à vida, uma recusa em receber. Então, como o mérito é possível, como viver de forma simples e plena, como você falou, é possível. Precisa resolver muita coisa para liberar a gente disso, né? Como você falou, essa capacidade de viver no nosso potencial de forma plena é um dos caminhos possíveis para esse desvelar, né, dessa verdade.
Obrigada, Leila. Thaís? Nossa, apesar de termos feito a pré-oficina, né, ouvi-las hoje está sendo mais um presente, porque parece que à medida que a gente vai conversando a respeito, as coisas vão ficando mais claras, né, mais claras. E a culpa, para mim, ela sempre aparecia, principalmente quando eu deixava de ajudar. Deixei de ajudar alguém nas mais diversas coisas, tá? Seja uma carona, seja conversar um pouco, enfim, ela aparecia. Mas eu não tinha clareza disso, né? Eu passei a ter aqui na Synergy, eu só percebia as reações, né? Então, que reações que eu tinha quando eu estava culpada? Eu tinha uma modificação, uma mudança corporal, no sentido de ficar rígida, né? E olha só, a maioria das pessoas que estão aqui viram a minha oficina sobre fibromialgia, né? E sobre pânico, que tem tudo a ver com essa contração, com essa rigidez, né? E eu também percebia agressividade na minha fala, quando eu me sentia culpada. E muitas vezes, quando eu me percebia culpada e conseguia enxergar o que eu atribuía como erro, né? O julgamento, a falta de compaixão, eu voltava atrás na minha situação, né? Naquilo que eu me coloquei como culpada. E hoje eu vejo que até esse pedido de desculpa e voltar atrás era muito mais para me aliviar da culpa, sabe? Então, que loucura isso, porque cadê o livre-arbítrio? Justo eu, né, que sempre disse, eu só faço aquilo que eu quero. Vamos descortinar isso e ver onde é que vai parar, né? Então, eu não suportava a culpa internamente, né? Nem o peso das crenças que estavam atreladas a ela. Como, por exemplo, né? Eu devo sempre ajudar quem precisa. Isso é um padrão de família, gente. Eu tenho pessoas na minha família que se dedicaram a ajudar o próximo por uma vida toda, né? E como isso me tomava. Então, eu vivia na dependência da reação do outro, ou seja, frustrada, né? Hoje eu vejo que a culpa surge em função de uma desordem e que precisa ter um dano de fundo, né? Como que para fazer um equilíbrio nessa balança, né? Então, aí a culpa aparece para equilibrar. E percebo também que ela é uma dinâmica oculta entre dar e receber, e que enfraquece todo o meu sistema, né? Eu dou para camuflar e para nutrir uma sabotagem interna, né? Egoísmo, cobranças, e até para que o outro fique devedor para comigo. Então, e não é algo simples, gente. Para mim, é muito trabalho olhar para isso, até mesmo vir aqui e expor, né? Mas eu acho que tem sempre uma compensação quando a gente consegue ver isto, né? Hoje percebo que o que funciona nesse caso é trazer para mim essa responsabilidade interna. E a partir do momento que eu faço isso, tudo começa a se modificar, né? Estar em sintonia, perceber claramente a sabotagem, a defesa, o controle, as crenças, né? E o quanto eu uso a culpa para me defender e deixo minhas próprias necessidades para atender o outro, né? Como a Leila falou também, o medo de causar danos ao outro, né? Eu julgo, eu condeno, eu castigo a mim mesma. E isso é uma não aceitação do fluxo da vida, porque a gente aprende aqui que nós somos um ser único e temos direito a uma vida plena. O que nos impede é tudo isso que vem se mostrando aqui, por exemplo, nesse trabalho com a culpa, né? E com isso,
eu comecei a perceber que eu fui gerando mais consequências para mim mesma, né? Então, conviver com essas duas forças, a de atrito e a de avanço, para assim poder passar pela transformação que eu preciso, que todos nós precisamos, né? E a sustentação dessas duas forças, ela acontece quando eu estou fortalecida na sinergia, né? Então, quando eu percebo a culpa, é porque eu estou forte, desidentificada, eu não estou grudada nela e deixando que tudo isso me tome. Eu posso olhar e permitir que ela venha à tona. E o próprio fluxo me mostrar aquilo que precisa ser modificado internamente. E a certeza, né, de que se eu estou fortalecida, se eu estou na sinergia, é uma questão de tempo para vir a solução. Então, a minha contribuição seria essa para hoje, né? Muito parecida com a das meninas e que me trouxe uma possibilidade fantástica de olhar com mais clareza para essa questão da culpa. Obrigada, Thaís. E é bacana mesmo que cada encontro, como a frequência também está de fundo, a gente vai cada vez mais fortalecendo esse caminho de ordem dentro de nós, de sinérgico, né? Quem mais? Alguém mais quer complementar? Quer falar algo? Ok. Então vamos continuar nesse caminho de volta para casa, né? Cada um aqui do seu jeito, descortinando, como a Thaís falou, nossa relação com a culpa, percebendo a influência dela, ou como a gente está um pouco mais liberto, conseguindo ir além, né? Mais maduro, posse, propriedade, responsabilidade, como a gente chama. E eu quero agradecer a participação de vocês, Leila, Kátia, Thay, Thaís, a participação do pessoal que está aqui ouvindo. É tão importante a gente tocar nesses assuntos, eles fazem uma diferença enorme, porque se trata do nosso universo interno, primeiro, e depois as nossas relações, como a gente se relaciona. Então, é muito importante olhar para esse universo interno. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir, né? Então, quero agradecer e desejar um ótimo dia para todo mundo, tá bom? Obrigada, gente. Até.